Então, parei pra assistir WandaVision e foi de explodir a cabeça. WandaVision é a primeira de uma série de séries da Marvel feita pro Disney Plus, e que vão ter uma conexão mais funda com o MCU. Ou seja, são feitas para serem tratadas mais como filmes do MCU, como parte da história principal do universo compartilhado, ao invés de material suplementar como eram as séries anteriores. Mas vocês já sabem disso. Se estão vendo esse vídeo, provavelmente já assistiram a série. Se não for o caso, recomendo que parem e vão assistir, porque essa série funciona bem melhor se você não tiver nenhuma informação sobre ela. Eu vou deixar os spoilers maiores mais pro final do vídeo só, mas vai ter spoilers leves nessa review inteira, porque eu vou falar sobre o que a série é e tudo mais. Então eu recomendo que quem não assistiu ainda, assiste os 4 primeiros episódios e vê se te interessa. E depois volta aqui pra ver esse vídeo e tal. Se você já viu ou só não liga, vamos continuar então. Enfim, spoilers leves em 3, 2, 1... Então, como vocês já sabem, a série começa como uma sitcom de época, e a cada episódio a década avança. Então começamos com um episódio inspirado por Dick Van Dyke Show, depois a Feiticeira, a Brady Bunch, e assim por diante. De início eu achava que o estilo de humor tava muito avançado pra época. Tipo, o humor do primeiro episódio me lembrava uma sitcom dos anos 80. Mas aí eu parei pra assistir um tiquinho de Dick Van Dyke e eu aceito. O humor funciona. Não é engraçado, mas funciona. Eu vou te falar que esse início de série é absolutamente sensacional. Você achou que eu ia... sitcoms... Não, esse início é irado. Eu acho engraçado. Não, mas não é um problema. Vira um problema depois, mas tranquilo. Sitcoms antigas são meio sem graça hoje em dia. Pelo menos pra mim. O que prende é mais o fator meio charmosinho de... é realmente uma sitcom dos anos 50. Então me deixou super entretido por isso. E esse entretenimento vem do quão bem executada essa ideia é. O estilo de filmagem e efeitos usados no primeiro episódio são coisas que fazem sentido para a década que é apresentada. Eles fazem coisas surgirem e desaparecerem com um corte na gravação. Objetos são levantados por fios bem óbvios. Coisas do tipo, é muito legal. E nos episódios seguintes, o estilo visual muda para o apropriado para aquela época. Então chegamos nos anos 70 e a magia da Wanda vira uma fumacinha vermelha. Eventualmente, a gente sai do estilo de sitcom com a câmera fixada em um ponto do cenário e vamos para séries mais modernas, onde o estilo de filmagem é mais tradicional, ou seja, a casa tem 4 paredes. Então é realmente um túnel do tempo de séries de televisão. Também é impressionante como o figurino e especialmente o cenário muda para combinar certinho com cada era. Sitcoms precisam que o cenário seja espaçoso o suficiente para os atores terem espaço na hora de atuar. Mas precisam ter elemento suficiente para aparecer no lugar real, onde personagens reais habitam. WandaVision precisou pegar um cenário e mudar ele diversas vezes para combinar com a década e com o estilo de cenário presente em sitcoms daquela década, o que requer planejamento pra caramba. Claro, algumas coisas precisaram ser sacrificadas, porque a série saiu em 2021. Tipo, mesmo nos anos 50 a imagem tá HD, porque é claro que que escolha eles tinham. O que eles iam fazer? Deixar a imagem propositalmente ruim? Seja como for, pelo ponto de vista da estética e do estilo, essa série já é legal pra caceta. E aí a gente entra no enredo, e eu vou falar que eu também gostei do que foi apresentado nos primeiros episódios, mas isso dá pra admitir que é mais controverso e eu completamente entendo as pessoas que não curtiram. Quando eu disse que a série começa com uma sitcom de época, eu quero dizer, a série começa com uma sitcom de época. 98% dos primeiros episódios é só o enredo de uma sitcom, com os outros 2% sendo dicas do que realmente está acontecendo. Como eu disse, eu me senti cativado pelo quão bem executado é esse conceito de mostrar o passado. Portanto, não me incomodei com a falta de um enredo direto, ou com o fato de que, de novo, não é engraçado. O plot de início só cria intriga por nossa familiaridade com essa franquia. Tipo, não, esse não é o mundo que eu tô vendo ser construído há 10 anos, o que está acontecendo? Estou intrigado, justamente por não saber o que está acontecendo com esse universo que eu sempre sei o que está acontecendo. Uau! Então, se você já não estiver investido no MCU, esse início pode ser insuportável. Mas pra quem assiste esses filmes há muito tempo, essa decisão é interessante pra caramba pra mim. Eu acompanhei o MCU desde o início. Quando chegamos em Vingadores Ultimato, eu fiquei basicamente, tchau, valeu Marvel, valeu pelas experiências, valeu pelas memórias, valeu, divirta-se pra quem fica. Eu ia largar o MCU aos poucos, e o motivo pra isso é que eu cansei um tiquinho. Os filmes são sempre legais, quase sempre, mas é tudo meio que a mesma coisa, seguindo uma fórmula bem específica de roteiro, trilha sonora meio meh, tirando o tema de Vingadores e músicas licenciadas, e edição que corrigia as cores de uma forma que o mundo tinha uma estética não muito correta pra filmes de quadrinhos. Então, eu já tive meu final, os personagens com quem eu cresci já tiveram seus arcos encerrados, então eu já tava pronto pra abandonar esse universo e
deixar ele pras próximas gerações. E aí veio o WandaVision e puxou muito forte de volta pra ele, especialmente pras séries, eu acho. Essa série mostrou pra mim que a Marvel tá disponível a fazer coisas um pouco diferentes, experimentar um tiquinho mais como que pode ser aceito nesse universo. Durante a maior parte de sua duração, essa coisa não tem nada a ver com as outras obras desse universo. E isso é bem legal. É a Marvel decidindo fazer algo bizarro e meio único pra essa franquia. Kevin Feige apontou que, pra primeira série diretamente conectada aos filmes, eles queriam fazer uma espécie de homenagem ao formato televisivo, mostrando a forma como seriados avançaram através dos anos. E não fez só isso em seu formato visual e estilístico, mas imagino que na maneira que sua narrativa é apresentada também. Mais recentemente, séries de comédia passaram a ter enredos mais fechados e focados, mas antigamente era tipo, uns 4 episódios por temporada realmente progrediam a história. E antes disso a gente mal tinha plot, eu acho. E é assim que o ritmo dessa narrativa é ditado. Quanto mais avançamos no enredo, mais coisas acontecem. Até eventualmente episódios inteiros seriam importantes. Mas antes disso, ela segue uma ideia quase episódica, assim como séries antigas. Eu entendo quem não curtiu, mas eu gostei da ideia e achei que funcionou bem. Te deixa intrigado de início e depois te mostra bem o que tá acontecendo. E por fim, eu quero falar sobre o tema da série. A Wanda. Dane-se o Visão, essa série da Wanda. Ela explora uma das personagens que mais sofreu na Marvel, ao lado de um Guaxinim que perdeu o filho, aparentemente, e mostra a forma que ela lida com o luto. Minha série favorita de todos os tempos, BoJack Horseman, tem uma cena no primeiro episódio onde é dito: But look, for a lot of people, life is just one long hard kick in the urethra. And sometimes, when you get home from a long day of getting kicked in the urethra, you just want to watch a show about good, likable people who love each other. Where, you know, no matter what happens, at the end of 30 minutes, everything's gonna turn out okay. E essa é a ideia pra série da Wanda. Tudo deu errado na vida dela, mas as coisas dão certo em sitcoms. Então não seria melhor se minha vida fosse uma sitcom? Mas não é assim que a vida funciona, você não pode fugir de seus problemas através de formas de arte. A arte é um ótimo remédio, mas ele não deve guiar a sua vida após uma tragédia. Você não pode escapar da realidade. Eu adoro esse tipo de história. Eu sempre achei um tópico bem interessante de se abordar. Inclusive, um dos meus animes favoritos também fala sobre isso. Eu recomendo. Paranoia Agent. Excelente, assista. E é importante apontar que é isso que a série tá abordando. Esse é o ponto da história. A história da Wanda. A história sobre a Wanda lidando com as coisas. Essa é a história. Entenderam? Então, eu agora tenho que falar do que eu não gostei da série. E o que eu não gostei foi os 3 últimos episódios, basicamente. Então, aviso de spoilers pesadões daqui em diante. Se você decidiu ver esse vídeo até aqui, mas não viu a série, pula pra esse tempo que tá aqui na tela. Se você já viu ou não liga, vamos lá. 3, 2, 1, vamos. Primeiro falando do bagulho que eu falei antes, de que o humor vira um problema depois, episódio 7 adapta séries de comédia de 2010, tipo The Office ou Modern Family, e não manda muito bem nisso. Eu achei o humor fraco nesses, mas tipo, não tem o charme de estar fazendo uma sitcom antiga. Agora só tá fazendo uma sitcom não boa. A gente tem comparações diretas com sitcoms melhores que saíram, tipo, semana passada. Em segundo lugar, o episódio 8 foi meio fraco pra caralho, ou é impressão minha? Episódio 4 sai do formato de sitcom e explica exatamente o que está acontecendo. E é ótimo, adoro aquele episódio. Voltamos pro formato de sitcom logo depois, mas agora com bem mais informações, o que deixa tudo bem mais interessante e mais tenso. Aí episódio 8 é um outro bombardeio de informações, que basicamente são só coisas que a gente já sabia. A Wanda talvez uma mutante e tem 2 visões. Fim, essas são as revelações. Acho que também teria de que ela criou um mundo de sitcoms porque ela gostava de sitcoms e porque ela tava triste. O que, tipo, não precisava ser explicado, já que é basicamente o ponto da série. E eu genuinamente não entendo porque levantaram tantas vezes a pergunta de por que sitcoms? Se quiser, bota uma Wanda jovem no fundo de alguma cena assistindo um episódio de sitcom e pronto, tá explicado. Não precisa entrar em detalhes de ela tava vendo Dick Van Dyke quando os pais morreram. De todas as coisas desse seriado, por que isso é um mistério, cara? Esse episódio foi basicamente a gente recebendo informações que já recebemos e a gente sentindo pena de uma personagem que já sentíamos pena. Então eu senti que ele foi meio perda de tempo, especialmente pro episódio mais longo e mais visualmente monótono da temporada. E em terceiro lugar, o episódio 9 é um filme de ação da Marvel. Não é como se eu não gostasse de lutas em CG ou sei lá, mas essa é uma série sobre essa moça criando a própria realidade e surtando no processo. Eu amo a abertura do episódio 6, aquele que é inspirado em Malcolm in the Middle, porque a música que toca tem aquele refrãozinho Let's keep it going, let's keep it going, o que é exatamente a forma que a Wanda tá agindo naquele momento. O Visão tá suspeitando de alguma coisa, a galera lá fora tá realmente querendo entrar, meu mundo perfeito tá se acabando, mas vamos continuar. É uma atitude bem desesperada e a maneira que é apresentada para nós, telespectadores, funciona super bem com o formato da série até agora. E aí nossa batalha final é nossa bruxa e nosso robô lutando contra uma bruxa e um robô. Nem pra fazer uma alegoria visual, tipo, ela tá lutando contra si mesma. Não, é uma outra bruxa. O robô que tá lutando contra si mesmo, eu acho. O primeiro problema disso é que não combina tematicamente com a história dessa pessoa lidando com o luto, que é o ponto da série. É uma batalha final pra ter uma batalha final, é uma série que realisticamente não precisava de batalha final. Além disso, eu achei a Agatha uma vilã meio sem graça, mas enfim. O segundo problema é que essa luta é meio bostinha. Eu gosto muito de Doutor Estranho, especialmente da ação. Claro, quando as lutas são só magos usando escudinhos e
cordas, é meio chato. Quando são magos correndo numa pintura do Escher e lutando enquanto o tempo rebobina, é legal pra caralho. É como eu imagino que magos nesse universo lutariam. E é por isso que é tão decepcionante que a luta entre duas bruxas se resume a elas voando e tacando fumacinha colorida uma na outra. Vocês têm certo controle sobre literalmente o mundo à sua volta. Façam alguma coisa mais legal, cara! Tem a parte que a Wanda prende a Agatha Harkness e uma ilusão, o que foi maneiro. Mas tem esse plano da Wanda usando super velocidade e eu praticamente cuspi café na tela rindo disso da primeira vez. A série tem vários momentos que não fazem 100% de sentido. Mika, como é que tu ficou magicamente consciente? Eu não peguei isso. Teve uma explicação boa de como a Mônica ficou consciente do nada? Mas eles nunca realmente me incomodaram. Até chegar nesse episódio. Como é que a Agatha deu poderes de super velocidade pra um cara qualquer? Bruxas podem fazer isso nesse universo? Magos poderiam fazer isso nesse universo também, então? Em Doutor Estranho, pra você ser um mago, você precisa treinar, estudar e praticar durante anos pra se transformar em um bom feiticeiro. Alternativamente, um outro feiticeiro pode se transformar no Superman, eu acho. E a forma que a Agatha foi derrotada, com a Wanda colocando runas nas paredes do Rex, tem um aspecto positivo e negativo nisso. Por um lado, isso é bem legal e bem pensado. As runas foram apresentadas antes e foram reincorporadas de uma forma legal, no próprio ambiente onde a série se passa. As runas e o Rex em si foram bem usados na batalha final. Eu gostei disso. Por outro lado, como essa mulher aprendeu a fazer isso, cara? Ela não sabia o que eram runas 35 segundos antes. E o que se tem a dizer sobre o Pietro? Muita coisa. E por isso que talvez eu salve para um próximo vídeo. Narrativamente, a série não fez nada de errado com essa reviravolta de quem ele é. Funciona pra história sendo contada. Agora, do ponto de vista de construção de universo, controle de hype e marketing em geral, eu odeio o que fizeram da forma que fizeram. De novo, talvez eu faça um vídeo sobre isso, quem sabe. Enfim, eu reclamei muito dessa parte final. Eu achei ela meio sem graça e não muito imaginativa. Mas no fim das contas, eu gostei da série. Um final ruim, pessoalmente, não tira por completo a qualidade de uma obra. Só enfraquece ela um pouco. Portanto, eu super acho que vale a pena ver essa série. É uma das coisas mais interessantes no MCU até agora. Então dá uma olhada se o MCU te interessa, dá uma olhada se essa ideia meio louca te interessa e passa longe se nada mencionado aqui é do seu interesse. E vocês aí do comentaram, o que acharam de WandaVision? O formato frustrou um pouco no início? Vocês concordaram com minhas reclamações dos últimos episódios? Deixe nos comentários a sua opinião. E é isso. Espero que tenham gostado dessa reviewzinha. Deixa o like e se inscreve no canal se tu já não fez isso. Ativa o sininho e me segue no Twitter também. Eu definitivamente vou falar de Falcão Soldado Invernal quando sair, mas talvez eu faça outros vídeos sobre o MCU antes disso, então, uhul. É isso. Muito obrigado por ter assistido e até!